Qual foi a última vez que você perdeu e mesmo assim se divertiu? Eu percebi uma coisa estranha. Conforme a vida foi ficando séria, pesada, cheia de metas e obrigações, eu parei de me permitir perder. Curioso é que eu só percebi isso voltando a jogar videogame. Eu cresci jogando Super Nintendo, PlayStation, de vez em quando um fliperama, e aquilo era diversão pura. Porém, hoje parece que é unânime em quem tem mais de 30 anos. Jogar perdeu o brilho. E aí eu fiquei com essa pergunta presa na cabeça. Os jogos ficaram piores ou a nossa mente ficou saturada demais para se divertir? E antes de falar sobre o que os games ensinaram sobre ter paciência, tolerância ao fracasso e comemorar pequenas vitórias, eu vou dizer o que me afastou deles, que foi o fator tempo. Os jogos hoje são enormes, com histórias gigantes, mecânicas profundas, mapa que parece infinito. E várias vezes eu pensei, se eu jogar só 1 hora por dia, eu nunca vou zerar isso. E só esse pensamento já me desmotivava antes mesmo de pegar no controle. Isso soa familiar? Esse imediatismo, essa pressa de terminar tudo antes mesmo de começar? E aí eu fiz uma coisa que eu nunca fazia. Eu coloquei o jogo na dificuldade mais alta. Não foi coragem, não foi ego, foi uma necessidade. Eu percebi que, se eu continuasse jogando no fácil ou no médio, eu ia repetir o mesmo padrão que eu repito na vida real. Pular etapas, correr para chegar logo no resultado e evitar tudo que me faz sentir incapaz. E eu tô cansado disso. A dificuldade alta me obrigou a encarar exatamente o que eu sempre evito: errar, perder, recomeçar. E não como sinal de incompetência, mas como parte do processo. É estranho, mas foi a primeira vez em muito tempo que eu treinei meu cérebro a não confundir fracassar com falhar como pessoa. Porque no difícil, perder é normal, é esperado. E é justamente isso que me fez continuar. Na dificuldade alta, você não vence rápido. Você erra, perde, se irrita, testa, ajusta. E nenhuma dessas derrotas significa que você é ruim. Significa apenas que você está aprendendo. E foi exatamente aí que eu percebi uma coisa que vale muito mais do que videogame. A dificuldade alta obriga você a respeitar o processo. Porque de repente, aquela pequena melhora, aquela curva feita um pouco melhor, aquele inimigo que antes te destruía e agora você conseguiu derrotar, tudo isso vira vitória. Vitória real, vitória sentida. E foi aí que eu percebi que talvez eu não estivesse cansado dos jogos. Talvez eu estivesse cansado de mim mesmo e da forma como eu estava encarando a vida. Ficou claro para mim. Eu estava treinando o meu cérebro do jeito errado, sem perceber. Na vida real, eu vinha escolhendo sempre o modo fácil: evitar conflitos, evitar conversas difíceis, evitar desconforto, evitar tudo que pudesse me frustrar. E isso tem um preço. Quando você foge do difícil tempo demais, o difícil vira um monstro, um peso, um inimigo. Agora, quando você enfrenta o difícil em ambiente seguro, como num jogo, o cérebro aprende outra coisa: que você aguenta, que você consegue, que existe um ritmo, um processo e que ele funciona. E a parte mais louca foi perceber isso. Eu não estava cansado de jogar, eu estava cansado de viver no modo sobrevivência. A verdade é simples. Ninguém cresce no fácil. Ninguém fica mais paciente no fácil. Ninguém melhora no fácil. Foi jogando no difícil que eu percebi: talvez eu precise encarar minha vida da mesma forma. E foi nessa brincadeira de colocar o jogo no difícil que algo bateu forte em mim. A dificuldade alta é praticamente um simulador de ansiedade, porque ela te coloca justamente no cenário que dispara a ansiedade na vida real. Você não tem controle total, você não sabe se vai conseguir, você vai errar várias vezes e nada acontece no ritmo que você quer. E percebe que isso é exatamente tudo o que a ansiedade odeia. Ela quer o contrário: quer previsibilidade, quer garantia, quer atalho, quer certeza antes do primeiro passo. Só que no difícil não existe atalho, não existe garantia, não existe vitória rápida. E uma coisa curiosa aconteceu: quanto mais eu aceitava perder, menos ansioso eu ficava, porque pela primeira vez em muito tempo, o meu cérebro começou a entender outra lógica. Se eu errar aqui, tá tudo bem. Se eu perder, tudo bem. Se eu demorar, tudo bem. Foi como se a dificuldade alta forçasse meu sistema nervoso a desacelerar e entrar em um modo mais maduro, o modo do processo, do aprendizado, da presença. E isso foi transformador, porque eu percebi que grande parte da minha ansiedade do dia a dia não vem de ter muita coisa para fazer, vem da minha intolerância ao ritmo natural das coisas. Eu quero evolução sem esforço, resultado sem frustração, crescimento sem desconforto, vitória sem derrota. E a dificuldade alta destrói essa lógica na marra. Ela te lembra o tempo inteiro: você não progride porque venceu, você progride porque tentou. E quanto mais eu tentava e perdia,
mais familiar aquilo ficava para o meu corpo. A derrota deixava de ser uma ameaça e virava só informação. E aí eu pensei, se eu tratasse meus dias do mesmo jeito que eu trato essa fase difícil, quanto menos ansiedade eu teria acumulada. Quando a gente vive no modo fácil, na pressa, no automático, no impulso de pular etapas, a menor resistência já vira motivo de desistir. Qualquer erro vira sinal de fraqueza. Qualquer atraso vira motivo para se sentir atrasado na vida. Mas quando você escolhe o difícil de propósito, uma coisa muda. Você para de esperar que tudo dê certo rápido. Em resumo, a ansiedade diminui quando você aceita que a vida é a dificuldade alta. Você para de esperar facilidade e começa a esperar evolução. E aí, de repente, aquela sensação de sufoco, de que você precisa vencer rápido, produzir rápido, crescer rápido, começa a perder força. A filosofia do difícil faz você respirar melhor. Você entende que o progresso não é linha reta, é curva, é tropeço, é acerto, mesmo que pequeno e depois de 20 tentativas. E quando a mente entende isso, até a vida fica mais leve. A partir daí, sua filosofia muda. Um treino de 6 flexões bem feitas vale mais do que 30 no automático. Ler 5 páginas com presença vale mais do que 50 lendo por obrigação. Uma pequena vitória, por menor que seja, alimenta mais motivação do que qualquer grande conquista rara, porque pequenas vitórias constroem identidade, grandes resultados constroem expectativas. E é isso que a dificuldade alta me ensinou sobre a vida real. Você não precisa vencer hoje, você precisa aprender hoje. O resto vem como consequência. Quando eu aceitei perder para aprender, eu comecei a ganhar de outro jeito. Ganhei paciência, ganhei presença, ganhei respeito pelo processo. E, principalmente, voltei a me divertir tentando. Porque, no fundo, viver é exatamente isso: um jogo difícil, onde cada pequena evolução já vale a jornada. Então, se hoje você sente que tudo está no difícil, talvez não seja um sinal para desistir. Talvez seja só o jogo avisando que você está no nível certo. Se tem algo, enfim, que no difícil eu aprendi, é que a vida não recompensa quem acerta rápido. A vida recompensa quem continua tentando. E no final das contas, a dificuldade não é a inimiga, ela é o treino. E se você chegou até aqui, comenta: eu aceito viver no modo hard. Não esqueça de curtir, compartilhar se esse vídeo fez algum sentido para você.